porque eu não queria que acontecesse comigo o mesmo que aconteceu com o cientista brasileiro. Porque assim, você, já que você falou da Rússia, existem, principalmente quando começou a rolar a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, tinha muitas teorias de que, na verdade, aquela guerra estava sendo implantada e acontecendo porque o Vladimir Putin tinha informações que dentro da própria Ucrânia tinha como se fosse bases extraterrestres. Que a Ucrânia ela vai envolver a Kazakh. Tem a ver com o tema que nós vamos falar hoje. Porque, na verdade, hoje nós vamos entender um pouquinho de geopolítica também. E na verdade, para nós entendermos a geopolítica no planeta Terra, nós temos que entender a exopolítica. O que é a exopolítica? Fora do planeta. Fora do planeta. E para entender a exopolítica, nós vamos ter que contar uma historinha para vocês. Na verdade, é uma história real. O professor Jefferson, inclusive, conta com detalhes tudo isso, que ele hackeou muito. Um dos motivos que eles também pegaram ele foi que ele hackeou muita coisa. Muita informação que não era. Informação ele saiu, tirou os dados só que ele tinha acesso, ele saiu pegando tudo que ele podia. Daí, quando vazou o livro, porque ele ajudou o coronel Wendell Stevens a realizar o primeiro congresso internacional de ufologia em Tucson, Arizona. Então, a partir daí, ele liberou muita informação pro pessoal. Isso na década de 80. Já naquela época. Final dos anos 80. Estão falando aqui no chat que quem tem asilo na Rússia é o Edward Snowden. O Snowden, eu troco porque foi assim. Exatamente. Você tem o Assange. Obrigado. Exato, obrigado, pessoal. O Ralph também falou. Eu tava tentando lembrar, por isso que eu fiquei na dúvida. Valeu, porque os dois. Obrigado, gente. O Edward Snowden, que trabalhou na CIA, no DARPA, inclusive. É por isso que eu fiquei na dúvida. Eu falei, ele tá na Rússia? Não. Eu lembro do o Assange, inclusive ele recebeu. Ele tá livre agora. Foi isso. Obrigado, pessoal. É o seguinte. O que aconteceu com o Assange? Gente. O Assange, ele era hacker também. E hackeou várias informações do governo americano. Por conta disso... Só que o que ele fez? Ele divulgou isso num site. Foi. Aí o juiz não prendeu ele. O juiz não decretou a prisão dele. Aí veio uma acusação de abuso sexual, que esse é o modus operandi deles. De um país que é da Suécia, não sei de onde, pedindo a prisão dele. A partir daí, quando foi pedida a prisão dele, ele foge para a Inglaterra e busca asilo político na Embaixada do Equador. Aí ele ficou mais de um ano, eu não me lembro quanto tempo que ele ficou preso na Embaixada do Equador. Mas as pressões do governo americano em cima da embaixada, inclusive do próprio governo do Equador, para liberar ele, foram tantas que eles entregaram ele. Aí ele se entrega. Aí o Snowden foi para a Rússia. E o Snowden publicou no site do Assange várias informações do Wikileaks. Uma das informações que ele hackeou da CIA foi, por exemplo, que o governo brasileiro, na época da presidente Dilma, estava sendo espionado. Estava cheio de espião dentro do Planalto e da Petrobras. Até o avião presidencial da presidente Dilma foi hackeado. Inclusive, ele divulgou o golpe que a CIA estava planejando dar no Brasil. Então, eles tinham que calar a boca dele urgente. Cara, agora, eu não quero entrar muito na política. Sim. Eu quero falar da exopolítica. Sim. Aí, só de eu falar da exopolítica, vocês vão entender um pouquinho da geopolítica. Aí a gente vai entender por que da guerra da Ucrânia. O porquê de todo esse movimento. O porquê da guerra de Israel. O que aconteceu em Los Angeles recentemente. Existe uma coisa, deixa eu até anotar aqui. Você falou de Los Angeles, né? Eu vou falar sobre isso. Que é o relógio do reset. Daqui a pouco eu quero falar sobre isso. Sim. Mas falando sobre o MK Ultra, o MK Ultra não foi um tipo também de experimento que eles fizeram, até que como se fosse de teleportar? Não, esse foi outro, é o projeto Pegasus. Mas tá ligado. Ó, na verdade, o Max Spears, ele participou do... O Max Spears, ele participou do MK Ultra e ele fala que ele participou de projetos de teletransporte para Marte. Então, mas o que eu vi de teletransporte foi, tipo, eles tentaram fazer num lugar assim, simples, e dizem que aparecia, que, tipo, deu errado num ponto que o pessoal aparecia, tipo, vamos supor, por dentro do... Filadélfia, projeto Filadélfia. Aqui é o seguinte. Que eles pareciam como se fosse... Fundidos no barco do navio. Isso é bem real. Isso é bem real. O negócio é o seguinte. São vários projetos interligados. Eu tenho, inclusive, uma palestra sobre projetos secretos americanos. Porque eu recebi umas dicas aí desse quebra-cabeça muito grande, dá para entender. Só que é um tema muito vasto. Tudo começa em 1947. E o importante, professor, só pontuar que tudo isso começa com magia na Alemanha. Na Alemanha. O pontapé inicial é a magia. Mas na Alemanha ainda nazista? Anterior um pouquinho. É anterior, né, professor? 1930 e poucos. Então, claro, todos esses projetos secretos, eles têm origem na magia. Porque eles entenderam que a magia é a questão que o professor falou da tecnomagia. Por isso que hoje nós vamos falar sobre tecnomagia, inédito. Porque quando a gente tem o fim lá, esse pessoal
que começa como mexendo com magia e depois começam a recrutar cientistas e tudo mais, essa galera que o pessoal vai subentender, no fim da guerra, esse pessoal, eles são recrutados para outro país. Tá? Não vou dar muitos Operação detalhes. Paperclip. Exato. Paperclip. Transferiu mais de 6 mil cientistas alemães para os Estados Unidos. Sabe Isso. quem fundou a NASA? Werner von Braun. Werner von Braun, ele era o chefe dos projetos dos foguetes, dos mísseis alemães. E daí eles deram toda uma ajuda, todo um patrocínio para os cientistas alemães. Pesquisa aí. Quem foi o primeiro diretor da NASA? Mas antes dele, vários cientistas alemães, um grupo de 6 mil, eles foram transferidos para os Estados Unidos. Mas teve uma explicação ou eles simplesmente pegaram eles e eles não perderam. Eles não perderam. Opa, primeiro que eles receberam todo um incentivo financeiro, liberdade, cidadania nos Estados Unidos para poder passar toda a tecnologia que o Terceiro Reich vinha desenvolvendo. E como é que o Terceiro Reich chegou nisso? Aí que nós vamos falar da tecnomagia. Eles tinham um grupo de magos, de médiuns, que era a famosa médium Maria Orsic. Na verdade, entra a Ordem do Vril, a Sociedade de Thule, que era uma sociedade secreta. É um negócio muito... Esse é outro podcast, só para falar sobre os segredos do Terceiro Reich. Mas o que importa para nós entendermos aqui é saber que eles receberam tecnologia alienígena que foi canalizada por um grupo de médiuns. Os alemães tinham conseguido fazer naves de decolagem vertical, os famosos Rainebulos. Um negócio incrível, gente. O professor Jefferson falava para mim, Paulo, a realidade é mais incrível que a ficção. Tem coisa que não dá nem para falar, que é melhor contar do jeito que o pessoal escutou. Por quê? Por exemplo, a Maria Orsic teve contato de seres de Aldebaran, que a Danusa vai falar um pouquinho sobre Aldebaran. E canalizou essa tecnologia de decolagem das naves dos Rainebulos, viajou pelas dimensões. É uma história muito, muito incrível. Mas eu acho que nós vamos entrar direto com essa história do sistema solar. Sim, a gente tem que contar. Porque senão a história é um pouco longa. Sim. E a gente vai entender, por exemplo, o que é o poder por detrás do poder do planeta Terra. Pessoal,